Queridos alunos, gente, tudo bom com vocês? Pessoal do sexto? Então, hoje a gente vai começar um novo tema, né? Sobre principalmente povos que acho que vocês conhecem somente um pouquinho. Para introduzir essa aula, eu gostaria de que vocês ouvissem uma oração no muçulmano. E a gente vai falar um pouquinho mais amanhã na próxima aula. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Vocês já ouviram falar nos árabes? E nos muçulmanos? Bom, tem gente que confunde. Os muçulmanos, né, são aquelas pessoas que seguem a religião islâmica. Já os árabes, em geral, são os povos, né, que ficam ali na Arábia, hoje conhecido como o Oriente Médio. Tem muita gente, né, que pronuncia em jornais as coisas como se eles fossem a mesma coisa, mas não necessariamente. Realmente, quase todos os árabes, né, vêm, né, ou são adeptos da religião islâmica. Entretanto, né, nem todo islâmico é árabe, né? Existem islâmicos na África, no norte, principalmente no norte da África, que teve mais contato com os árabes, né? Tem islâmicos aqui no Brasil, então a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E para introduzir a aula, eu gostaria de vocês ouvissem uma oração desses islâmicos. O islamismo é hoje a segunda maior religião do mundo em número de fiéis. Grande parte dos seguidores encontra-se nos países árabes do Oriente Médio, no norte da África e na Ásia. No nono mês do calendário islâmico acontece o Ramadã. Os muçulmanos acreditam que é o período mais importante do ano, por ser a época em que os primeiros versos do Alcorão foram revelados a Maomé. Nele, adeptos devem jejuar e se abster de maus pensamentos, praticar o bem e exercer o autocontrole. O Ramadã é o jejum dos muçulmanos. Eles ficam 40 dias sem comer e sem beber nada, desde as 5 da manhã até mais ou menos as 7 da noite. É um período que sempre é muito difícil para os missionários e é um período, por incrível que pareça, em que Deus tem agido. Muitos muçulmanos têm recebido a revelação que eles tanto buscam de Deus, muitos têm de fato recebido nesse período do Ramadã sonhos. Gente, o que eu queria compartilhar com vocês é para vocês que vocês vissem, né? Será que vocês já viram, né, em algum momento, em algum programa, em algum filme, né, sobre esses muçulmanos? Já viram eles orando, né? Ou até mesmo vestidos, né, com jihad, e por aqui em Campinas? Bom, a gente vai começar a falar desses povos e principalmente essa pessoa aí que foi citada aí, que é o Maomé. Na verdade, o nome de Maomé, né, que eu vou explicar aqui em que é e tão importante para os árabes e para principalmente para os muçulmanos, né, é o que é o nome original chamado Mohammed, né, um nome muito comum na Arábia, por sinal, e a gente vai falar um pouquinho desse. Bom, pessoal, vou passar esse material para vocês depois, né? Como sempre. E quem que são os árabes, né? Os árabes são povos que se originaram principalmente, né, da Arábia, que é essa região que atualmente a gente chama de Oriente Médio, né? Porque Oriente Médio ele fica no continente asiático, mas ele está, né, entre a África e a Ásia. Tanto que vocês vão reparar nele, os povos do Oriente Médio têm características muito mais aproximadas fisicamente de povos da África do que propriamente, né, da Ásia, como vocês imaginam, né? Japoneses, tailandeses, vietnamitas, chineses, né? Eles são muito mais próximos, né? A pele é negra, né? E foi nesse... O que ele tem muito a ver com o que a gente vai falar? Bom, os povos árabes, eles
né, são da região, que foram dominados pelos bizantinos, né? Foram dominados antes dos bizantinos pelos romanos, e aonde foi que Jesus nasceu. É por isso que o que a gente vai falar tem muita proximidade, quando vocês imaginarem Jesus Cristo, né? Tem que imaginar muito mais parecido aos povos árabes, né? Porque Jesus Cristo, ele era dessa região, já que Jerusalém fica no Oriente Médio. Bom, para que vocês vejam, né, essa região é essa aqui, ó. Aqui fica o continente asiático, mais propriamente dito. Aqui fica a África, né? Se vocês veem aqui, são Israel, Jerusalém fica bem aqui, né? Que é tão próximo. A gente vai falar bastante de Jerusalém, já que ele é uma cidade que ela é importante para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos, né? Que a gente vai falar essas três religiões, elas brigam pelo território de Jerusalém até hoje. Então, quando a gente pensa Afeganistão, Irã, Iraque, Arábia Saudita, né? Vocês gostam de dizer, né? Emirados Árabes, vocês adoram descobrir, né, sobre Dubai. Dubai mesmo fica nessa região, que é aqui os Emirados Árabes, olha, bem nessa regiãozinha aqui, e fica Catar, onde vai ser a próxima, né, Copa do Mundo. Então, é bem nessa região chamada de Oriente Médio, que fica no continente asiático, entretanto, ele fica bem nessa divisão com a África. O clima, né, dessa região, ela é muito quente, né, ela é muito seca. É por isso que existem desertos entre eles, né? E fica muito próxima dessa região aonde tem, né, o deserto do Saara na África. Mas essa região, ela é muito... ela tem desertos também, como o deserto do Saara, e ela, então, ela é uma região muito seca que vai depender muito dos dromedários. As regiões que são bem mais úmidas e, por isso, né, propensas a mais criação de agricultura, como a gente vai ver do que essa região bem central, são essas regiões no litoral, olha aqui, ó. Tá vendo? O Mar Vermelho, o Oceano Índico aqui, né? Essas regiões foram que prosperaram mais, principalmente por causa da agricultura. E, né, é nessa região, por exemplo, por que ela é tão importante? Para quem é cristão, sabe, por exemplo, que aparece na Bíblia o Mar Vermelho, quando Moisés, né, abre o Mar Vermelho para que os hebreus pudessem fugir do Egito, né? Aqui, para quem não sabe, ele é o Egito, e teoricamente Moisés abriu, né, o Mar Vermelho para que os povos e os hebreus pudessem atravessar o Mar Vermelho e ir para Canaã, que é a terra prometida, que seria, né, a região de Jerusalém, né, que seria essa região aqui, ó. Teria, né, o Egito aqui, teria atravessado e chegado a Canaã. Bom, a sociedade de árabes era formada por vários clãs. Entre eles se falavam vários dialetos, mas que eles conseguiam, né? Então, tipo assim, por mais que seja a pronúncia, por exemplo, árabe entre eles, o dialeto mudava bastante palavras, mas que conseguiam se entender com o tempo, né? Entre eles existiam vários clãs, né? Várias famílias formadas principalmente para quem mandava pelos mais velhos, né? Entre eles existiam comerciantes e artesãos que viviam principalmente na região onde tinham grandes reinos, né? Como o Egito, né? Todos os reinos formados no litoral, formados por famílias também de beduínos. Beduínos, né? Para quem não sabe, é essa galera que está aparecendo na foto aqui. O que são os beduínos? Os beduínos são os nômades, né? São famílias de nômades, né? O que é? Famílias que ficam migrando e elas vivem principalmente em caravanas, né? Aquelas caravanas que atravessam o deserto e que principalmente aparecem em filmes né, nos camelos. Esses beduínos, né? Eles fazem principalmente criação de gado. Mas gado boi? Não, gado boi não. Gado tipo dromedário, que são esses, né? Que são animais que aguentam viver bastante em climas quentes, como a gente vai falar um pouquinho mais. A gente vai falar um pouquinho, né? Também de bodes e ovelhas, né? Essas criações de animais,
Por isso que a ovelha e o bode são comidas muito típicas na alimentação árabe, e principalmente na alimentação muçulmana hoje em dia. O consumo, né, nessa região, tem muitas frutas, muitas possibilidades? Não, mas nessa região eles consomem muitas frutas secas, né, como a tâmara, ou mesmo aquelas frutas que a gente consome, uva seca, né, ou né, que é aquela uva passa, que muitas de vocês muitas não gostam. Então, vários tipos de frutas que são plantadas no litoral, elas são consumidas muito pelos árabes, de cultural eles sendo consumidos. Por quê? Porque as frutas secas, elas tendem, né, a não estragar como as outras frutas, né? Para essa região, então, os beduínos, e os beduínos vão ser grupos muito importantes para vocês entenderem sobre os árabes, porque os beduínos, né, eles formam essas, né, grandes caravanas, e a maior parte, né, uma grande parte dos árabes é formado por essas famílias de beduínos, né? O que é tão importante para essa cultura desses beduínos? O dromedário. Por quê? Porque o dromedário não vai funcionar somente como transporte, porque é um animal que aguenta muito tempo sem beber água nessas, né, e consegue caminhar essas longas distâncias. Ele é importante porque ele vai fornecer carne também, leite, a pele, né, o couro, né, principalmente para fazer bolsas, roupas, né? E por longos, assim, por milhares de anos, essa cultura, né, de caravanas se mantém. Hoje em dia, muito menos, né, porque a gente tem transportes que aguentam, que não necessitam necessariamente, né, que seja utilizado o dromedário, mas ainda consegue-se ver caravanas desse tipo, né, e esses beduínos né, da produção, né, desse gado ainda nos desertos, bem nessa região do Oriente Médio, né? Bom, as vidas desses beduínos eram principalmente em geral os árabes, viviam em clãs. O que são clãs? Clãs são grandes famílias, né, em que normalmente o sheik, né, é o homem mais velho, né, é como se fosse tipo o bisavô, ele é o mais velho de todo da família, famílias são grandes, né, e é ele que manda, sendo a pessoa mais velha, normalmente se consideram as pessoas mais sábias. Bom, a Península Arábica, né, onde fica né, os árabes e o Oriente Médio, bem, vocês conseguem ver essa região, lembrando que ela é uma península, por quê? Né? Porque é esse pedaço de território em que ele se adentra ao mar, mas ele não é uma ilha, né? Então ele tem ainda esse pedacinho que fica preso ao continente, é por isso que é uma península, tá? Essas grandes entornos bem do litoral é que foram construídos, como eu falei, os maiores reinos entre os árabes, né? E principalmente aonde conseguia se manter, fazer a agricultura essencial para a Península Arábica. Bom, mas como aqui principalmente se fazia a agricultura, era no centro do país em que existiam as principais rotas comerciais. Existiam várias rotas comerciais, mas as principais são aquelas que cortavam, né, de leste a oeste e vice-versa, leste a oeste, oeste a leste, né, que era entre o mar Mediterrâneo, né, principalmente chegava aqui, até o Oceano Índico, né, ó, leste a oeste, né, e vice-versa. E que passava pela Meca. Essa cidade chamada Meca, gente, ela é importantíssima para os árabes e hoje ela é muito mais importante porque ela é o centro, né, da religião islâmica. Já vou explicar um pouquinho por quê. E ao contrário, existia a norte e sul, que também era essa rota que passava também pela Meca, pela cidade. Então quer dizer que essas duas rotas, norte e sul e leste e oeste, se encontravam na cidade de Meca. Para quem quer ver, essa aqui é a cidade de Meca. Isso aqui vocês estão vendo, gente, são religiosos. A cidade de Meca, ela fica lotada o ano inteiro, tá? Porque, ela, como eu falei para vocês, ela é essencial
para a religião islâmica. Então, eu vou dizer por que ela, então, além disso, por que ela fica cheia, né, ao longo do ano, né? Essas rotas, então, gente, elas são essenciais até hoje para os povos, né, do Oriente Médio, porque existe uma troca, principalmente entre esses povos. Hoje em dia, vocês vão conhecer muito o Oriente Médio, porque ele vive, por vários motivos, em constante guerra, né? Eu já falei, falei nos outros anos, vou falar para vocês também, aqui em Campinas mesmo, a gente recebeu vários sírios, né, que vieram da Síria, que fica na Península Arábica, tá? E que estavam fugindo, eles fogem constantemente porque existe uma guerra muito violenta por poder. Essa região, né, Oriente Médio, como eu falei, eles vivem constantemente em guerra, principalmente por causa da questão hoje em dia do petróleo, já que é a região que mais produz petróleo no mundo, tá? Entre esses árabes, como eu falei, né, existiam vários clãs, né? Então são várias famílias, né, que coexistiam. Entre elas existiam vários, né, dialetos mas assim as pessoas até se entendiam porque a Meca, por ser essa rota comercial, como eu falei, por eles passarem pela Meca, aprendia-se facilmente, né, a comunicar, apesar do dialeto, né, as línguas árabes serem um pouco diferentes, mas era possível se entender, né? Antes de surgir o islamismo, né, os povos árabes eles eram um grupo que tinha religiões politeístas. Lembrando que são os politeístas, quer dizer que eles acreditavam em vários deuses. Eles eram também idolatras, né? O que são isso? Eles idolatravam imagens, né? Imagens, amuleto. Só que cada clã, cada uma dessas famílias tinha seu próprio deus. Por isso que eles né, tinham seu próprio deus e por isso que elas acreditavam em vários deuses, né? Quando os clãs se misturavam, passava a se acreditar em mais de um deus, né? E todas essas famílias normalmente se encontravam, por ser uma rota comercial tão importante já, se encontravam na Meca. Então a Meca era um lugar sagrado para vários deuses e várias religiões, né? Na Meca, nessa cidade que eu estou mostrando aqui, ficava a Caaba. A Caaba é exatamente isso que está aparecendo nessa foto, que é isso aqui, onde fica a Pedra Negra. O que é essa Pedra Negra? Essa Pedra Negra, ela é um símbolo religioso, hoje em dia dos muçulmanos, mas ela já era um símbolo religioso antes de existir o islamismo, tá? Gente, muçulmanos e islâmicos é a mesma coisa, tá bom? Pertence à mesma religião que, né, adora Alá, o Deus Alá. Essa pedra negra, né, ela foi considerada sagrada porque existe um folclore em torno dela de que ela era uma pedra branca, muito branca, e que ela foi enviada aos céus. E como ela absorveu tanto pecado, que você vai lá e deposita os seus pecados lá, né? Então, é por isso que ela ficou negra. Essa, né, então na cidade de Meca, que é essa aqui que está aparecendo na foto para vocês, que fica a Caaba, né, que é esse santuário e que passam milhões de muçulmanos ao longo do ano, tá? Então, se vocês verem antigamente, vocês vão ver que esses povos, cada um deles, né, cada um desses clãs, eles tinham seu próprio Deus, né? Então, por isso que existia um variado tipo de Deus. E também por isso que ao longo de milhares de anos, esses clãs eles tinham muita rivalidade entre eles arranjavam brigas direto entre tornos, além de em torno de poder, né, econômico, nas rotas comerciais, na agricultura, existiam também essas brigas, né, essas guerras e brigas por causa, né, de influência religiosa. Bom, como esses povos eles eram muito diferentes um dos outros, né? Tinha assim, várias tribos e elas eram muito desunidas. Essas tribos elas vão acabar se unindo exatamente por causa de um homem chamado Mohammed, que é esse aqui, ó, gente. O que acontece? O Mohammed, ou como mais conhecido no Ocidente, né? No Brasil e outros países do Ocidente, ele é chamado de Maomé. O Mohammed ele viveu, né, na Arábia no século VII. Ele era filho
de um clã que era de caravanas também, de beduínos, tá? Eles viviam, né, ele, os pais deles, e mais ou menos quando ele era um pouquinho mais velho já, né, ele começou a falar, tipo, principalmente ele trabalhava nas caravanas com o tio dele, ele começou a falar que ele recebeu o anjo Gabriel, né? Ele recebeu enunciados do anjo Gabriel dizendo que ele era um servo de Deus e que Deus indicava que ele devia unir esses povos árabes. O que acontece? Da onde que vem a influência do Maomé? Como Maomé, ele era filho de beduínos, né? Trabalhava em caravanas, ele pôde entrar em contato com várias outras religiões, como o cristianismo, né, nessa região de Jerusalém, que já que ficava, né, no Oriente Médio, nasceu no Oriente Médio, e entre os judeus. Ambas, cristãos e judeus, são monoteístas. Então, o que o Maomé começou a pregar para a união desses árabes, desses povos diferentes? No século VII, ou seja, em 1601, né, a 1700, Maomé começou a pregar, né, a crença em Alá. Quem que é Alá? Alá significa Deus único, né, na cidade de Meca. Quando ele chegou na cidade de Meca, que é essa aqui, ó, eu coloquei no Google Maps para vocês, por sinal, para marcar para você onde que fica a cidade de Meca, ó. Ela está bem pertinho do mar, né, no Mar Vermelho. Aqui a cidade de Medina, que também vai ser uma cidade muito importante para os árabes, você vê, ó, eles são muito perto. Nessa cidade aqui de Meca, Maomé começa a pregar que só existe, na verdade, um Deus e que é o único Deus verdadeiro, tá? Por isso que a religião deveria ser monoteísta, quer dizer que acredita em um Deus. Quando Maomé começa a pregar isso fortemente, ele é perseguido por vários poderosos, que são sheiks, né? Esses poderosos, principalmente fazendeiros e das rotas comerciais, começam a perseguir. E o Maomé, com seus seguidores, chega até Ietreb, né? Que é essa cidade chamada hoje Medina, tá? Maomé, então, foge daqui, de Meca, até Medina. Em Medina, ele consegue converter várias pessoas ao ponto de se tornar um líder religioso. Quando ele se torna esse religioso, ele volta à cidade de Meca para poder dominar a cidade de Meca. Por que era tão importante dominar assim? Nossa, mas não dá para ficar lá em Medina mesmo, né? Conquistando todo mundo? Não, Meca é o que eu falei para vocês. Meca é uma cidade em que passavam vários povos lá. Então era necessário para a própria religião que Meca fosse tomada de novo, né, e que conseguisse conquistar a cidade de Meca, já que tinham vários clãs e poderia mais passar a religião. Quando, né, o Maomé foge da Meca para Medina, né, hoje em dia é chamado de Égira. Égira é dessa fuga aqui, que é considerado o ano 1 do calendário árabe. Só para vocês terem noção, o calendário árabe ele é um pouquinho diferente do nosso calendário. O nosso calendário é com base, né, é um calendário solar, né? Por isso que a gente tem 365 dias, porque, né, a gente demora 365 dias, né, a Terra, para girar em torno do Sol. Já o calendário árabe, ele é baseado no calendário lunar. O que é importante? Quer dizer, a importância são as fases da Lua. É por isso que é um pouquinho diferente, né, do ano nosso. Além do mais, né, se o ano em que o Mohammed fugiu de Meca para Medina, né, para Yatreb, é considerado um ano 1, né? Já existia, então, em nosso calendário, né, religioso cristão, já existiam 622 anos. Quer dizer que o calendário deles começou 622 anos depois, né, do calendário cristão. Mas quem que significa Alá, né? Quem seria Alá? Alá, como Deus único, né? Alá em árabe significa o único Deus, né? Al, né, que é o, e Lá, que é Deus, então é o Deus, é o único Deus, né?
Quando Maomé vai voltar e assume a Meca através de armas com uma grande parte da população, esse carinha aqui, o Muhammad ou Maomé, né, ele em 10 anos apenas, ele já vai assumir a maior parte da população e tornar a maior parte da população muçulmana, tá? Ele vai. Mas assim, vocês devem pensar, nossa, mas esse homem conseguiu, né, como Jesus Cristo praticamente, conseguiu converter tanta gente tão rapidamente essa região da Península Arábica, né? E por que pegou tão? Bom, né? Entre os árabes, como eu estava falando para você, entre os povos, existia muita diferença entre eles. Existiam diferenças culturais, existiam diferenças econômicas, né? Linguísticas. E como existia muita diversidade, né? Quando o Mohammed prega por uma união, a aceitação se torna mais fácil entre os povos. Além disso, ele vai pregar contra vários costumes que vão ser muito bem aceitas por essa população, principalmente pela população mais carente. Bom, né, é o Maomé, então, que vai constituir, criar o que é chamado hoje da religião islâmica. Para vocês não sabem, o islamismo é a segunda maior religião de adeptos no mundo. A primeira são os cristãos, a segunda, os islâmicos. E, se eu não me engano, a terceira são o budismo. A religião vai ser criada pelo Mohammed, né? O Maomé, que é esse aqui que aparece, né? Que eu falei. E ela também vai ter um livro sagrado, assim como os cristãos têm a Bíblia. Os muçulmanos, eles têm um livro sagrado chamado de Alcorão, ou mais, na verdade, certo, chamado de Corão, né? Nesse livro estão as pregações de Maomé, assim como na Bíblia tem as pregações de Jesus Cristo, né? E de Deus no Primeiro Testamento, no islamismo, no Alcorão, né? Ou Corão, estão as pregações do Maomé. Só que o livro do Alcorão ele vai ser um pouquinho além do que o cristão. Além de ele ser um livro sagrado com pregações, ele vai ser um livro para se seguir socialmente e político. Por quê? Porque as pregações vão envolver certos costumes sociais para que sejam seguidos e vai estar muito específico, né, para que elas sejam seguidas e também muito político. É uma religião, o islamismo, muito fácil de se aprender, na verdade, né? Ela principalmente separa nos costumes o que seria o certo e o que seria errado. Assim como os cristãos, os islâmicos também têm os templos sagrados para poder rezar. O templo sagrado, que é dos islâmicos, é chamado de mesquita. E são normalmente dessa forma, tá? O que normalmente o islamismo prega? O que as pregações de Maomé principalmente trouxeram e conquistaram tanta gente? Bom, eu vou trazer algumas para vocês. Uma delas é o não ao infanticídio. O que é não infanticídio? Infanticídio é morte de crianças. Era-se um costume muito grande entre os árabes a morte de crianças, principalmente de meninas, tá? Porque os meninos eram considerados mais sagrados, então era muito costume na Arábia a morte de meninas. Mohammed vai pregar principalmente isso, vai dizer que as crianças são sagradas e que não pode se matar crianças, né? Principalmente. Maomé também vai pregar, né, que todo islâmico, né, todo muçulmano deve pelo menos uma vez na sua vida ir visitar a Meca, que é essa cidade que eu mostrei aqui para vocês, e é aquela cidade que eu falei da cota comercial, que era tão importante para os islâmicos, né? É por isso que eu disse que essa cidade ela é tão lotada ao longo do ano, né, por visitações. Como muçulmanos do mundo inteiro visitam a Meca pelo menos uma vez na vida, né? Aqueles que têm dinheiro visitam mais vezes, né? Mohammed pregou isso. Mas o que acontece? O Mohammed diz o seguinte: se você não puder ir à Meca por falta de dinheiro, né? Você precisa, né, ajudar alguém que vá visitar, e alguém que vai visitar leve o seu nome para a Meca.
Para quem quiser rezar em direção a Meca, pode rezar principalmente voltado para a região Nordeste. Por quê? Porque onde a gente, comparado ao Brasil que a gente está na região nossa, né? A Meca estaria na nossa região Nordeste. Bom, uma das terceiras pregações é que Jerusalém é uma cidade sagrada, tá? Por que é uma cidade sagrada? Porque lá, né, era uma cidade sagrada. Lembra que eu falei para vocês que o Maomé, ele teve contato com os cristãos e com os judeus. Então, o islamismo nasceu de várias influências cristãs e judaicas. Então, como Jerusalém é uma cidade sagrada para todos eles, ela também é uma cidade sagrada hoje em dia para os muçulmanos. Tanto que na cidade de Jerusalém, hoje em dia, que fica, né, no atual estado de Israel, que é judeu, um estado judeu, ele até hoje é uma cidade que é um território de disputa entre essas três religiões, cristãs, como eu falei, judeus e muçulmanos, né? Outra pregação é que você faça algum tipo, né? Os muçulmanos devem fazer algum tipo de sacrifício ao longo do ano. Um desses sacrifícios é jejuar uma vez ao ano, principalmente no Ramadã. O Ramadã é aquele vídeo que eu comecei, né? Esse vídeo aqui mostra o Ramadã. O Ramadã é o 9º mês do calendário lunar, né? Árabe, em que as pessoas elas devem passar 40 dias jejuando, tá? O que acontece esse jejum? Entre mais ou menos, eu falei, entre as 6 às 7 horas da noite. Quem não deve participar do Ramadã ou não deve jejuar? Doentes, crianças e grávidas. Porque, né, Mohammed não ia mandar mulher grávida que precisa, né, alimentar o bebê, nem crianças, nem doentes, já estão fraquejados, para jejuar, né? Allah já está vendo o sacrifício desse povo. Além disso, os muçulmanos pregam muito a caridade, né? Ajudar principalmente aos muçulmanos que não podem, né? Que aqueles que são mais ricos devem preservar, devem ajudar, principalmente doação de dinheiro, alimentos e tudo mais, aos que são mais pobres. É proibido também como pregações duas coisas. É proibido o consumo de carne de porco e bebida alcoólica. Vocês nunca vão ver um muçulmano comendo carne de porco. Não tem costume. Por isso que eu falei, é o costume muito facilmente dos povos árabes já consumir, né, carne de dromedário, de ovelha, né, de bode. Os muçulmanos tomam muito chás, porque é muito costume dessa região asiática, mas não consomem bebidas, tá? São proibidos jogos de azar, qualquer coisa que faça colocar o dinheiro da sua família, o dinheiro que você pode doar para a caridade, num problema, então eles condenam também. Os muçulmanos, eles não jogam nenhum jogo de azar. E é-lhe permitido a poligamia, né? O que é a poligamia? Quer dizer que os homens eles podem se casar com mais de uma mulher, contanto que eles consigam manter essa família muito bem, tá? Se não conseguem manter, não tem por que casar, né? Por isso que a poligamia só é permitida àqueles que conseguem manter a sua família. Tá? O islamismo, assim como outras, na verdade, religiões, a judaica lá em Israel, né, acabou se tornando muito mais do que uma religião. E ele é uma grande influência, então, para a própria política dessa região né, da Arábia. Se vocês forem ver aqui nos Emirados Árabes, né, na Arábia Saudita, quase 100% da política, do governo, ele é baseado na religião muçulmana, tá bom? Então, ela é muito mais, por isso que ela é chamada de uma política teocrática. Vocês já viram que era uma política teocrática também entre os bizantinos, porque se vocês lembrarem, o imperador bizantino, né, ele era considerado uma representação de Deus na Terra. No islamismo tem muito próximo. É considerado uma representação de Deus na Terra? Não, não tanto assim quanto, né, tinha lá nos bizantinos.
mas também eles têm que levar a palavra, porque o islamismo está totalmente vinculado, né, totalmente aproximado com a política. Quando Maomé morre em 632, o chefe que vai se tornar da igreja, né, dos islâmicos, vai ser o primeiro seguidor dele, que foi o próprio sogro dele. Então, o próprio sogro dele se tornou o primeiro califa. O que significa califa? Califa é o sucessor do profeta. Porque para muitos, né, o Maomé, ele era uma representação de Deus na terra, de Alá na terra? Não. O Maomé, ele era um profeta. O que é um profeta? O profeta é aqueles escolhidos pelos deuses, né, pelo Deus, né, no caso do caso Alá, que vai profetizar, ele vai trazer a palavra de Alá, do único Deus, para as pessoas, né? Por isso que vai existir uma grande expansão dos árabes, nos muçulmanos, pelo mundo. Por quê? Porque como eles eram todos ascendentes, né, de beduínos e faziam já essas rotas comerciais, facilitou ao islamismo ser, né, levado a outros lugares. Então, essa expansão do islamismo, essa levada da religião islâmica para outros lugares, além da Arábia, vai ser chamado de jihad, né? Que é a conversão dos fiéis, né? E essa expansão do islamismo, tá? Pessoal, para quem gostaria, né, de conhecer um pouco mais, eu diria para vocês, né, procurar vídeos, não sei o quê, porque hoje, infelizmente, o islamismo, né, os muçulmanos são muito associados ao terrorismo. Na verdade, se vocês lerem o Corão um dia, uma passagem, a gente pode ler alguma coisa, né, do Corão, vocês vão ver que não existe nenhuma pregação de violência dentro dele, né? Então, aqueles que consideram que os muçulmanos são terroristas, eles estão muito enganados. Terroristas, né, são essas pessoas que acabam usando, né, a religião para fazer ataques violentos a outras culturas, tá? Então, não associem, né? Tomem muito cuidado quando vocês virem esse tipo de piada ou falar esse tipo de piada de que muçulmanos ou árabes são terroristas. Isso é muito levado a sério nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muito problema. Os descendentes de muçulmanos e árabes que vão para os Estados Unidos, principalmente, acabam sofrendo muito preconceito, né, na escola, principalmente por causa disso, por causa dessa associação, tá bom? Então, tomem cuidado. Se quiserem conhecer um pouco mais, a gente pode pesquisar um pouco mais sobre, né, a religião islâmica. Um beijo para vocês e tchau, gente!